Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 2 de abril, e nos últimos dias a gente ouviu falar de uma notícia muito animadora, não é? Referente a uma decisão do ministro Dias Toffoli que pode mudar tudo, que pode realmente mudar a situação do presidente Bolsonaro, pode reverter a sua inelegibilidade. Não diretamente, mas sim indiretamente, tá? Isso porque alguns juristas estão falando que, de acordo com a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou, que reverteu a inelegibilidade de um prefeito lá de Magé, no Rio de Janeiro, pode ser usada como base, como jurisprudência para o caso do presidente Bolsonaro, tá? Vamos falar sobre isso, se isso é possível, se não é, né? Aí, claro, vai da interpretação de cada um, né? Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, né? Isso é democracia, mas é uma notícia realmente animadora para mim, tá? Eu acho que é totalmente possível e reversível essa situação, porque é algo que eu venho ressaltando sempre aqui no canal. Assim como alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, o Lula estava na cadeia, estava atrás das grades, e hoje está na presidência da República. Sabe-se lá como, porque ninguém vê os 60 milhões em nenhum lugar, né? Essa é que é a questão. Então, se o Lula até alguns anos atrás estava na cadeia e hoje está na presidência, Bolsonaro, que não cometeu nenhum crime, que não foi condenado em nenhuma instância, obviamente também pode estar de volta às urnas em 2026. Tudo é possível, tá? Mesmo que não seja provável, mas é possível. Mas de qualquer maneira, meus amigos, Bolsonaro foi a pessoa que despertou o sentimento patriótico dentro de todos nós, que despertou realmente as pessoas a se interessarem por política, né? Então, mesmo que Bolsonaro esteja inelegível, o que é totalmente discutível ainda, né? A situação pode mudar. A direita tem vários nomes. Tem aí a própria Michele Bolsonaro, tem o Rogério Marinho, tem o Tarcísio, enfim, tem vários outros nomes que foram alçados a essa posição. Olha o próprio Nicolas Ferreira, né? Já estão cogitando o nome dele para governador de Minas Gerais em 2026, né? Quem sabe aí no futuro ele fique 8 anos lá como governador de Minas Gerais, quem sabe, né? Um provável candidato a presidente aí em 2042, não sei, preciso fazer as contas aí de cabeça. Mas então, assim, a situação é favorável para nós, né? Visto que nós mudaremos também o cenário no Senado, que é o mais importante, em 2026. Se Deus quiser, nós teremos maioria e poderemos eleger um presidente do Senado para que então a mudança que o Brasil realmente precisa possa começar, tá? Agora vejam só, esse caso, essa decisão do ministro Dias Toffoli é algo que pode ter sido feito de caso pensado ou não, né? Quando o presidente Bolsonaro estava no poder, o ministro Dias Toffoli, se não me engano, por um período, ele foi presidente da corte, né? E os dois tinham uma boa relação, Bolsonaro e Toffoli, né? Era uma relação, você pode dizer que era conturbada, que não era confiável, que não sei o quê, claro, eu confio em poucos deles ali, mas era uma relação amigável, digamos assim, né? Então pode ser que essa decisão tenha sim aí o seu fundamento, tenha sim talvez a intenção de dar essa brecha, né, dessa jurisprudência, porque as decisões dos ministros do STF, elas servem de base, elas servem de jurisprudência para o STJ e para as outras instâncias, tá? Agora, antes que a gente possa ler aqui a matéria, para vocês entenderem de fato o que pode acontecer, vale ressaltar que é o seguinte: antes, o STF ele mudou o entendimento da prisão em segunda instância, porque a Constituição fala justamente em presunção da inocência. Então, ninguém pode ser preso até que se prove o contrário e até que se tenha uma condenação transitada em julgado, ou seja, quando não tem mais recurso, né? Só que é o seguinte, o STF ele tinha decidido antes que a prisão em segunda instância, a condenação, melhor dizendo, em segunda instância, já acaba com a presunção de inocência. Por quê? Em primeira instância, o cidadão é condenado ali por um juiz singular. Um juiz, né? Vamos falar do caso do Lula. Ele foi condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro, certo? Aí ele recorreu e foi para a segunda instância, onde ele também foi condenado, só que aí por um colegiado de juízes, ou de desembargadores, melhor dizendo. Inclusive, o desembargador Gebran Neto aumentou a pena do Lula, que foi imposta pelo Sérgio Moro. Acho que o Moro condenou ele a 9 anos, aí o ministro Gebran Neto falou que haviam provas sobradas, né? E no seu voto aumentou a pena, aí para 11 anos, se não me engano, foi algo nesse sentido aí. Então assim, o Lula foi condenado em segunda instância por um colegiado de juízes, acabou a presunção de inocência. Esse era o entendimento do STF. No novo entendimento,
e aí firmado justamente com o interesse de livrar a cara do Lula, né? Eles disseram que não. Aí agora a gente entende que para prender alguém tem que ser condenação em última instância, em quarta instância. O Lula já tinha sido condenado em terceira instância, não é? E aí com isso, eles soltaram não só o Lula, como milhares de outros condenados pelo país. E aí, claro, né, muitos dos crimes do Lula prescreveram, sobretudo pela lei do CEP, que foi ideia do ministro Fachin, indicado justamente pelo PT, pela Dilma, se não me engano, né, ele que fez campanha para Dilma, inclusive, que não, o foro competente para julgar os crimes do Lula não era Curitiba, mas sim Brasília. Inclusive, é interessante ressaltar que o STF não disse que o Lula era inocente, não disse que o Lula não cometeu os crimes, ao qual ele foi condenado por isso, né? O STF apenas disse, olha, crimes aconteceram, ratificou inclusive, dinheiro foi devolvido, dinheiro de corrupção, se foi devolvido, obviamente foi de corrupção, né? Porém, o foro competente para julgar os crimes do Lula não era Curitiba, mas sim Brasília. Eu sei que vocês estão carecas de saber disso aí, mas tem gente que não, então é importante ressaltar, tá? E a partir daí eles acabaram com a prisão em segunda instância e criaram aí esse novo entendimento jurídico que é conhecido como a lei do CEP. E a partir daí o Lula ficou elegível para voltar à cena do crime. Ops, não pode falar isso, é a força do hábito. Ficou elegível para voltar à presidência, né? E assim ele foi eleito em 2022. Pois bem, o mesmo entendimento pode ser aplicado no caso do presidente Bolsonaro. Sim, a inelegibilidade dele pode ser revista, mas ressalto, tem que ser no momento certo. Assim como a PEC do voto impresso auditável. Tá? Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio a maioria dos comentários nos vídeos, né? Peço desculpas pela voz, pessoal, ainda estou um pouco gripado, então tá complicado para falar. Mas muitos de vocês vêm dizendo aqui, a gente precisa aprovar a PEC do voto impresso. Precisamos, é algo imperativo, a gente precisa aprovar, mas precisa ser no momento certo. Vocês acham que se ela for pautada agora, com o controle total do Congresso, não total, né? Mas com o controle do Congresso pelo Lula, ela vai ser aprovada? É claro que não. O Lula não tem maioria na Câmara. O Lula também não tem maioria no Senado. Pode até parecer isso, mas o Lula só consegue aprovar as matérias no Senado que interessam ao STF. Só, mais nada, né? O que não interessa para o STF ou para o TSE não é aprovado lá. Então, essa é uma matéria que interessa para o STF, para o Lula. Não vai ser aprovado agora. No meu entendimento, o momento correto é quando o ministro Cássio Nunes Marques assumir a presidência do TSE. E isso deve ocorrer justamente em junho de 2026. Ele vai presidir a corte durante as eleições de 2026. E é neste momento que a gente pode aprovar a PEC do voto impresso e até mesmo, né, ter ali um caso de julgamento de um recurso do presidente Bolsonaro. Então tem essa jurisprudência que agora o ministro Dias Toffoli criou e tem também, é bom lembrar, o pacto ao qual o Brasil é signatário de San José da Costa Rica, que diz, dentre várias outras coisas, que alguém não pode perder os seus direitos políticos de votar e ser votado sem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, de acordo com esse pacto ao qual o Brasil é signatário, o presidente Bolsonaro não pode ficar fora das urnas, não pode ser inelegível, porque ele não teve uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ele teve ali uma decisão advinda do TSE, da Corte Eleitoral, e o pacto não fala nada sobre isso. E o Brasil tem que respeitar esse pacto, né? Essa é que é a questão. Então, com base nisso também, é que a defesa do presidente Bolsonaro deve impetrar um recurso no momento oportuno para reverter essa decisão do presidente Bolsonaro, tá? Ressalto, para finalizar, acho que isso vai acontecer? Sim, eu acho, tá? É um direito meu, eu acredito que isso pode acontecer sim. Agora, isso vai acontecer? É provável? Bom, aí é outra história. Vai ser difícil, porque a gente sabe que a lei não tem sido referência no Brasil, né? Então vai depender, claro, de apoio popular, de pressão dos parlamentares, vai depender de várias variáveis, né? Mas que isso pode acontecer sim, isso é um fato, tá? Se é provável, é uma outra história. Mas coloca aí nos comentários o que vocês acham. É possível, é provável que o presidente Bolsonaro consiga voltar às urnas em 2026? Sim ou não? Desde já compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se por aqui se for novo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.